Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev Quedas. Eu sou Paulo Garcia, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2020. E eu sou a Maria Fernanda Moreira, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2020. No episódio de hoje abordaremos um tema de grande relevância, que é o autocuidado e a higiene pessoal. Para isso, convidamos a enfermeira Maria Juliane para esclarecer e sanar algumas dúvidas sobre a nossa higiene pessoal e maneiras de como realizá-la. Seja bem-vinda ao Prevcast UF, Maria Juliane, e obrigada por aceitar participar aqui com a gente. Antes de começarmos, se apresenta um pouquinho para nós. Eu sou Maria Juliane, eu sou enfermeira residente da UF. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar falando de um assunto que é tão importante para a saúde dos nossos idosos. Nós separamos algumas sanadas ao tema de hoje e esperamos que a partir do nosso bate-papo, as mesmas possam ser esclarecidas aos nossos ouvintes. Bom, Maria Juliane, a primeira pergunta seria essa: qual seria a importância de manter a nossa higiene pessoal? A higiene pessoal é muito importante, pois ela evita uma série de doenças causadas por bactérias, vírus e fungos. Fora que ela nos proporciona conforto e bem-estar, que melhora a nossa qualidade de vida. E qual seria a frequência que devemos para mantê-la? Então, não há uma frequência estabelecida. Não existe certo ou errado. Vai variar muito dos hábitos que foram construídos durante a vida. Por exemplo, teremos idosos que irão tomar mais banho, enquanto outros tomarão menos. O que irá definir se eu posso ou não manter esses hábitos referente à quantidade de banho é a condição da pele desse idoso. Se a pele estiver ressecada, temos que reduzir essa quantidade de banhos, até mesmo para evitar que essa pele resseque mais ainda e diminuir o risco de lesão e infecção. Então, para evitar esse ressecamento, recomenda, evitar banhos quentes e demorados, evitar buchas e esponjas, pois elas reduzem a proteção natural da nossa pele e aumentam ainda mais o ressecamento. Utilizar sabonetes suaves ou até mesmo a base de glicerina, utilizar toalhas macias, hidratar a pele. Quando conseguimos manter a pele desse idoso hidratada, nós conseguimos dar prosseguimento aos seus hábitos, no qual ele construiu durante toda uma vida. Maria, agora conta pra gente, com qual frequência devemos lavar os cabelos? Então, também não há uma regra específica, pois devemos lavar conforme a necessidade de cada tipo de cabelo. E como a gente deve passar o shampoo e o condicionador? Então, devemos aplicar o shampoo no couro cabeludo realizando movimentos circulares, a fim de estimular a circulação e favorecer o crescimento. E devemos tirar todo o resíduo do shampoo e do condicionador, para evitar irritação, caspa, oleosidade. E algo muito importante, o condicionador ele não deverá ser passado no couro cabeludo. Ele deverá ser passado somente nas pontas, pois se a gente passar o condicionador no couro cabeludo, vai aumentar a oleosidade, vai causar irritação, vai ter queda de cabelo. Então a gente não aconselha passar o condicionador no couro cabeludo. Maria, então especifica pra gente, aqueles cabelos oleosos, cabelos brancos, existe alguma diferença de como tratar? Então, se eu tenho um cabelo oleoso, eu não posso lavar ele só uma vez na semana, porque vai aumentar a oleosidade dele. Então, se eu tenho um cabelo oleoso, eu tenho que lavar pelo menos um dia sim, um dia não. Ao contrário do cabelo que já é mais seco, não há necessidade de lavar um dia sim, um dia não. Tá lavando pelo menos umas 2, 3 vezes na semana. Quem tem os cabelos brancos, geralmente costuma ficar com um aspecto amarelado. A gente pode estar utilizando mesmo até os matizadores, onde aquelas loiras utilizam para abrir a cor. É muito indicado também utilizar no cabelo do idoso, o branco que tira aquele amarelado dos fios. Muito legal, Maria. Qual critério devemos levar em consideração ao escolher esses produtos? Primeiramente, nós temos que observar o tipo de cabelo que temos. Se a pessoa tem um cabelo mais oleoso, ela irá utilizar produtos que atendam essa necessidade. Igualmente, quem tem cabelos mais secos, que irão buscar produtos que tenham uma melhor ação hidratante. Maria, e no caso dos idosos que fazem uso de uma prótese dentária ou dentadura, como que ele deve higienizar? E essa higienização deve ser diária?
A prótese ela deve ser higienizada em cima de uma superfície coberta com uma toalha. Porque quando a gente faz a higiene, corre o risco dela escorregar das nossas mãos e ela cair. Então, a gente sempre recomenda, quando a pessoa for fazer a higiene da prótese, cobrir a superfície com uma toalha e se cair, ela não vai quebrar ou pelo menos vai diminuir o impacto. Porque a gente sabe, essa prótese quebrando vai custar tempo ela ficar pronta novamente e isso vai afetar na autoestima do idoso. A prótese deve ser higienizada com uma escova macia e um creme dental que não seja tão abrasivo. Quais são os cremes dentais que são muito abrasivos? São aqueles que nós utilizamos para clarear os dentes. Eles são muito abrasivos e não é tão recomendado. Ou até mesmo podemos lavar com detergente neutro. Após a higienização da prótese, nós devemos realizar a higienização da nossa boca com creme dental e de preferência após as refeições. Mesmo a gente não tendo nenhum dente na boca, a limpeza da gengiva e da língua é necessária para manter os tecidos bucais saudáveis. Maria, por que a pele dos idosos são mais ressecadas? O ressecamento da pele do idoso é devido a um processo fisiológico. Porém, há outros fatores que podem potencializar essa condição, como os excessos de banho, uso de sabonetes ásperos, falta de hidratação da pele. Como a gente deve hidratar essa pele ressecada e qual seria o critério para a gente escolher os produtos para fazer essa hidratação? Devemos criar uma rotina de cuidados com a nossa pele e nos conscientizarmos que hidratar a pele é tão importante quanto tomar um medicamento. Nós temos que hidratar a nossa pele diariamente, pelo menos 3 vezes ao dia, já seria o ideal. E passar o hidratante principalmente nos braços, nas pernas, que são as áreas mais secas, utilizando cremes ou loções sem fragrâncias. O momento mais propício para a gente estar realizando essa hidratação seria após o banho, porque aumenta a eficácia da hidratação da pele. E o recomendado é esse idoso, após sair do banho, ele sentar numa cadeira e estar fazendo essa hidratação. Ou até mesmo pedir para o cuidador estar fazendo essa hidratação para ele na região das pernas, que muitas das vezes ele já não consegue mais se curvar, pois é uma das partes mais ressecadas do idoso. E a gente também não pode esquecer de passar o protetor solar e evitar a exposição ao sol, porque agride muito a nossa pele, os raios ultravioletas, então é sempre necessário a gente estar passando protetor solar para esse ressecamento da pele, porque o idoso já tem uma pele bastante fragilizada e exposta ao sol fragiliza mais ainda. Bom lembrar também que agora nesse mês ocorre a campanha de Dezembro Laranja, a campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. O Brasil tem alta incidência de sol durante o ano todo e com a chegada do verão é preciso redobrar os cuidados e ficar alerta aos sintomas da doença, como manchas na pele que coçam, ardem, descamam ou sangram, e também em casos de feridas que não cicatrizam em 4 semanas. Elas ocorrem principalmente nas áreas do corpo mais expostas ao sol, como rosto, pescoço e orelhas. O diagnóstico precoce é de extrema importância para o tratamento. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, do Ministério da Saúde, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e no mundo. Quais cuidados devemos ter com os pés? Temos que inspecionar os pés, e isso demanda uma atenção especial, pois os idosos eles já não conseguem curvar-se para ver seus pés. Então isso ficará a cargo do cuidador. Os idosos que são portadores de diabetes, eles têm a sensibilidade reduzida. Com isto, pode se machucar e não perceberem. Por isso é tão importante realizar essa inspeção diária. Idosos que têm diabetes ou problemas circulatórios são recomendados ir ao podólogo cortar as unhas. Já os que não têm esses problemas, os cuidadores podem cortar em casa mesmo, até utilizando água morna para facilitar o processo de cortar as unhas, pois elas ficam mais amolecidas. E quando o idoso for tomar banho, temos que secar muito bem os pés, para evitar micose e também, diminuir o risco de queda. Eles devem utilizar calçados abertos, sempre que possível, para facilitar a ventilação e a exposição da pele à luz. Evitar o uso de sapatos apertados ou sandálias que comprimam os dedos. Esses cuidados são necessários para evitar a restrição de atividades e esses idosos não ficarem com a mobilidade prejudicada. Naquele caso da família que tem o idoso acamado, quais cuidados devem se tomar com a higiene desse idoso? Os cuidados são os mesmos. Eles terão que higienizar os cabelos, realizar a higiene corporal, a hidratação da pele e os cuidados com os pés. O que irá mudar é a forma no qual iremos realizar esse cuidado, visto que eles estão acamados.
Como deve dar o banho nesse idoso acamado? Então, antes de eu falar de como dar esse banho, a gente tem que saber algumas informações importantes. Nós temos que nos atentar para a temperatura da água, seja uma água mais morninha ou até mesmo mais gelada. Evitar água quente, né, porque resseca a pele, como já foi dito. Evitar a exposição desnecessária desse idoso. Por mais que ele esteja na sua casa, por mais que o cuidador seja um familiar, a gente tem que evitar essa exposição, porque a gente não sabe quem vai chegar, pode abrir a porta e encontrar o idoso numa posição desfavorável. Então, a gente sempre tem que evitar a exposição desnecessária desse idoso e padronizar um horário do banho, porém respeitar a preferência desse idoso. A gente sempre tem que dar preferência ao que o idoso ele quer. Muitas das vezes a gente não vai conseguir todos os dias dar essa preferência para os horários que ele precisa, os horários que ele quer, mas é muito bom a gente sempre dar ouvidos ao que aquele idoso está querendo no momento, porque até facilita para dar o banho. Aí os materiais necessários para a gente estar realizando esse banho, é importante a gente separar esses materiais para levar à beira do leito, para a gente não ficar dando banho, faltando alguma coisa, saindo, indo buscar, que aí vai demorar muito esse banho. Então a gente separa esses materiais. E quais seriam esses materiais? A bacia, o sabonete, o shampoo, condicionador, toalha de banho, luvas descartáveis, fralda, perfume, para a gente estar fazendo a realização desse banho. E as etapas que nós vamos seguir, primeiramente é forrar a cama, para não molhar o colchão. Então a gente pode colocar umas 2 toalhas ou um traçado, que é um tecido impermeável, para forrar essa cama. A gente coloca o idoso em um decúbito lateral, né? A gente vira o idoso de ladinho, estica essa toalha ou esse traçado, posteriormente a gente vira o idoso de lado novamente e puxa do outro lado. Aí a gente protege o colchão desse idoso para não molhar com o banho. Para lavar os cabelos, né, que é o primeiro passo para realizar o banho, nós colocamos uma bacia e podemos até fazer um enroladinho com uma toalha para proteger o pescoço dele. E ali a gente realiza a lavagem dos cabelos com shampoo, fazendo movimentos circulares, retirando todo o resíduo, passando condicionador se for necessário somente nas pontas. Depois nós lavamos o rosto, os braços, o tórax, mas sempre é muito importante. Se eu estou lavando os braços, eu não vou expor as pernas, a perna ainda vai estar coberta. Eu só vou descobrir as pernas quando eu chegar nas pernas, para não expor o idoso. E aí a gente realiza a técnica de mudança de decúbito, que é colocar o idoso de lado para a gente estar fazendo a lavagem das costas. E é muito importante falar que quando a gente chegar na área da região genital, é necessário a gente estar retirando as luvas e colocando uma nova. Se a fralda ela já tiver com alguma eliminação, a gente faz a limpeza dessa região, tira todos os resíduos que tiver e troca de luva novamente para a gente fazer a higiene. E após fazer essa higiene, a gente veste o idoso e hidrata a pele dele. Quais seriam as doenças mais comuns em idosos acamados e como que a gente pode fazer para evitá-las? Então, uma das doenças mais comuns é a congestão pulmonar. Os problemas pulmonares são muito comuns, visto que a falta de mobilidade pode gerar secreções acumuladas e pode gerar até mesmo a pneumonia. Neste caso, é muito importante esse idoso ser acompanhado por um fisioterapeuta para realizar as manobras necessárias e também é muito importante realizar a mudança de decúbito. E também tem a pressão na coluna espinhal. O idoso ele fica longos períodos em uma mesma posição e isso pode gerar uma pressão constante na coluna vertebral. Então, a gente indica também a mudança de decúbito. E a perda do apetite. O idoso, por si próprio, ele já tem uma alteração fisiológica no seu paladar. Como ele se encontra acamado, aumenta ainda mais a falta de apetite. E com isso gera a desnutrição e a desidratação, que são fatores agravantes nesse quadro. Então nós temos que sempre estar ofertando alimentos que o idoso ele goste mais e ele precisa de um suporte nutricional. E Maria, em caso de feridas em idosos acamados, o que se deve fazer? Como higienizá-la e como tratar? Idosos acamados, eles são mais propensos a desenvolver lesões por pressão. Temos que estar bem atentos para identificar essas lesões. Nós temos que inspecionar a pele desse idoso em busca de eritemas, que são manchas avermelhadas. Essas manchas avermelhadas é o primeiro grau da lesão. Então a gente tem que ficar bem atento, porque se a gente não cuidar dessas manchas que agora só está avermelhada, ela vai abrir uma lesão. E não é isso que nós queremos. Então nós temos que realizar
realizar a mudança de decúbito, que é colocar o idoso de lado. E essa mudança deve ser realizada a cada 2 horas ou mediante a necessidade desse idoso. Deixar os lençóis sempre bem esticados para evitar lesão por fricção. Deixar sempre a pele limpa e seca e realizar a troca de fralda a cada eliminação. Não demorar muito para trocar essa fralda, porque isso vai deixar a pele do idoso mais sensível. Então, tá com a fralda com eliminações, nós já devemos estar realizando a troca. Proporcionar uma ingestão adequada de nutrientes, pois se nós temos um idoso desnutrido, isso vai aumentar muito mais o risco de ele abrir uma lesão por pressão. Utilizar pomadas de barreira. É muito importante essa pomada, pois ela age como uma película que hidrata a pele. Então, todas as pessoas que usam fralda ou que são acamadas, elas deveriam utilizar essa pomada de barreira, que ela é muito importante. E se o idoso ele já está apresentando uma lesão, é imprescindível buscar a ajuda de um profissional, para o mesmo estar prescrevendo um melhor tratamento para cada tipo de lesão. Se você tem um idoso e ele abriu uma lesão por pressão, não utilize a pomada que o vizinho usou ou a pomada que o familiar usou, porque cada lesão precisa de um tratamento diferenciado. Às vezes você vai passar uma pomada e não vai ajudar na cicatrização daquela lesão, pelo contrário, vai piorar. Então, abriu uma lesão, procura a ajuda de um profissional que ele vai estar prescrevendo um melhor tratamento. Maria Juliane, essa última informação que você passou é muito importante, porque acaba que a gente, amigo próximo, alguma coisa assim, sempre está indicando algum medicamento, alguma pomada assim. É bom a gente saber então que não deve, né, tá fazendo esse compartilhamento sem estar tendo uma orientação de um profissional adequado. E agora, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes, que são na maioria idosos, que estão em distanciamento ou isolamento social. O que você, como profissional de enfermagem, pode dizer a eles? Primeiramente, para eles se cuidarem, né? Sabendo que nós estamos vivendo dias difíceis, para a gente ter fé que isso tudo vai melhorar. E eu gostaria de terminar com uma frase que eu gosto muito, que diz que o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Não espere ficar ruim para cuidar, pois o custo sempre será muito maior. Prevenir sempre é a melhor opção. Direciono essa frase especialmente aos cuidadores, né, que estão passando por um momento bem difíceis com os idosos em casa nessa quarentena que nós estamos realizando, pois eles cuidam tanto do idoso que muitas das vezes esquecem de si. Que eles venham utilizar essas informações que foram faladas aqui para eles também. Separar um dia para cuidar do cabelo, cuidar da pele. E eles lembrar que ainda habita um homem e uma mulher dentro deles, que tem sonhos e projetos, e não somente um cuidador com 1 milhão de afazeres. Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar desse momento que a gente está com tantas coisas para fazer, né? E eu agradeço muito a oportunidade que me foi dada. Esse foi o nosso bate-papo com a enfermeira Maria Juliane e gostaríamos de agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos sobre o autocuidado, higiene e envelhecimento. Muito obrigada, Maria, e sempre que quiser voltar será muito bem-vinda aqui no Prevcast. E não esqueçam que nesse mês de dezembro estaremos fazendo rodas de conversa, esclarecendo dúvidas com outras áreas da saúde. Se você tiver alguma, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Vocês podem encontrar todos os episódios do Prevcast UF no Spotify e YouTube. Para acompanhar o podcast, basta abrir um desses sites ou aplicativos e digitar Prevcast UF na barra de pesquisa. Toda sexta-feira, às 10 horas, um episódio novo. Até o próximo episódio. Esse episódio foi apresentado por Pablo Garcia e Maria Fernanda Moreira. Nosso roteiro foi escrito por Maria Fernanda Moreira e Pablo Garcia. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas. A edição de áudio por Carolina Pau. Quem cuida das nossas redes sociais é Nicole Freitas com a Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Prevquedas, professor doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior.